Shalom, shalom, shalom Adonai, graça e paz, paz de Cristo, paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, amém? Eu saudei assim porque existe várias pessoas aqui, cada um com a sua crença, a sua tradição, a sua cultura evangélica, protestante, religiosa, cada um tem sua forma, né, de se apresentar, de saudar os irmãos, né? Paz seja convosco, foi Jesus, né, que falou, graça e paz foi Paulo, o apóstolo Paulo que disse, e os outros foram criados mesmo pelas convenções, pelas igrejas protestantes, amém? Eu quero aqui falar algo aqui que está acontecendo no nosso meio, no meio evangélico, e também falar um pouco aqui sobre política, né? É sobre como um cristão deve se comportar, como é que ele deve ter uma boa conduta em campanhas eleitoral. Amém? Mas para eu entrar nesse assunto, nesse conteúdo, eu gostaria que vocês deixassem aí um like, né? Curtisse, compartilhasse, enviasse seus contatos. Quero deixar um texto como base e aí eu vou entrar num assunto em nome de Jesus. Amém? Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivani Barbosa. Estou construindo meu próprio ministério independente, dependente em Cristo, né? Independente para o mundo, para o sistema religioso, independente. E dependente para Cristo. Dependente para Cristo. Espero que você esteja assimilado, entendido e discernido e separado o que é Evangelho de Cristo e o que é Evangelho do homem. Então vamos lá para o texto para ficar como base e aí depois, conforme eu for falando, Deus vai me dando alguns outros textos e eu vou aqui citando mais alguns versículos da Bíblia e assim vou falando pela palavra, dentro da palavra, explicando e aplicando. No final, estarei fazendo uma oração por você. Amém? Então vamos lá. Texto de 2 de Crônica é 11:14. Amém? Louvado seja Deus. E está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender, né? E me buscar de todo o coração, eu o ouvirei outra vez, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Foi Deus que falou através de Salomão. E para apreciar esta palavra, vamos para um texto em Jeremias. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para mais outro texto, porque eu gosto de ser exegético. Amém? A exegese do texto é a gente pegar o contexto. E aí eu vou agora para Paulo, né? O apóstolo Paulo deixou escrito em uma das suas cartas paulinas, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que é o cumprimento desses dois textos que eu falei aí. Aquilo que o ouvido não viu, ouviu. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que ainda não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para revelar para aqueles que o temem. E outra versão diz para aqueles que o amam. Aí eu vou citar mais um texto agora que está nos Salmos. O salmista, ele também fala algo interessante, algo importante também, que encaixa dentro desta temática teológica, bíblica e cristocênica que eu estou aqui falando. Salmo 25, verso 14. Deus tem segredo para revelar para aqueles que o temem, ou para aqueles que o amam. Amém? Então, se você sente no seu coração a chamada que Deus está chamando para uma obra missionária, tem alguns pontos que eu quero pontuar aqui para você refletir, para você parar e ver se você está fazendo, amém. Se não estiver fazendo, continue fazendo. E se não está fazendo, deveria fazer, né? Então vamos lá pontuar alguns assuntos aqui importantes. Depois estarei falando sobre o comportamento de um cristão também na política. Amém? Vai ser um estudo rápido, breve e objetivo. Primeiro ponto que um cristão deve fazer no seu momento em família, na sociedade e na igreja, é ter uma boa conduta de um cristão em casa,
né? Saber tratar todo mundo bem, ser hospitaleiro, manejar bem a palavra de Deus, conhecer bem as escrituras sagradas e não se envolver em polêmica. Em 1 Timóteo 5:22, Paulo ele diz que a gente não deve se precipitar, né? Não se precipite em se envolver em assunto dos outros, né? Em assunto alheio. Não se precipite em se envolver em fofoca dos outros. Não se precipite, não se envolva em assunto que não é da sua alçada. Amém? Eu estou falando de uma maneira bem abrangente, bem atualizada aqui, uma linguagem bem atualizada, para você entender. Não se envolva. E outra coisa, lá em Provérbios 25:17, também está escrito que nós devemos tirar os nossos pés de dentro da casa do povo. Não podemos estar todo dia na casa dos outros, não, para que não venha causar aborrecimento daquela pessoa e aquela pessoa venha ao ponto de se aborrecer, né, de nós e nos chutar da casa dele. E aí vai fazer isso com autoridade, vai ter o direito de fazer. A gente não pode estar direto na casa das pessoas. Amém? É cada um no seu quadrado, cada um respeitando a crença, a fé, a cultura, a tradição de cada um. É triste, olha, eu falo isso, eu fecho esse parênteses para abrir um para dizer para você. Tem irmã que já tem até ministério dentro da igreja, e irmão também, que na igreja é um comportamento, em casa é outro. Pessoas assim nunca vai conseguir ganhar uma família, a sua própria família para Jesus, não vai conseguir ganhar. Eu me lembro de uma história de um menino, que eu já vi muito pregadores falando sobre esse assunto, e eu concordo, que o menino queria morar dentro da igreja, porque o pai ele era um santo da igreja. Amém? Mas em casa ele batia nele, no menino, xingava, falava palavrão, espancava a mãe dele, né? Mas dentro da igreja falava língua estranha, pregava, profetizava, dirigia culto. Tem irmã desse jeito, que é dirigente de ciclo de oração, louva, mas em casa briga com as filhas, com os filhos, não dá um bom comportamento, não dá um bom testemunho na sua casa. Os vizinhos estão olhando, estão ouvindo a sua conduta, a sua forma de você se comportar em sua casa. Tem uma passagem que Paulo fala para Timóteo, que 1 Timóteo 3, 5, 1 Timóteo 5, 8. Está aí nesses dois cantos. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, para Timóteo: se alguém não cuida dos que são seu, como cuidará da casa de Deus? É uma pergunta que Paulo fala, né? Que Paulo faz, né? O apóstolo Paulo faz. Aí a resposta está lá em 1 Timóteo 5, 8. Aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Como é que eu não cuido bem do meu lar? Se eu não cuido bem, principalmente os que são meus, como é que eu vou cuidar bem da casa de Deus? Isso é forte, irmão. Isso é forte, minha irmã. Então tem muita gente que na igreja é um santarrão. Só falta ver o olero, né, na cabeça. Parecer as asas, né, mostrar que é uma anja, é um anjo. Mas em casa é um demônio. Em casa dá lugar ao diabo. E Efésios 4, 27 está lá escrito: não dê lugar ao diabo. E no 30 diz: não entristeceis o Espírito Santo. Não entristeça, o meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? É pregando o que não está vivendo. A gente às vezes está pregando a verdade, mas não está vivendo. E lá em Mateus 7, Jesus ele bate de frente com os fariseus e bota para descer. Como é que você olha um argueiro, um ciscozinho, né, que tem no olho do seu irmão, e você tem uma trave? Hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro, o cisco que tem no olho do seu irmão. Aí no versículo 2, né, Mateus 7, 2, Jesus disse assim: porque com a mesma medida que você estiver medindo o seu irmão, com a mesma medida você será medido. Tenha cuidado da maneira como você se comporta, a sua conduta, né? Há uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, minha gente. Em Hebreus 12 está lá escrito. Como também está escrito que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora aqui para a parte 2, né?
do ensino, da orientação, da correção, da disciplina bíblica, evangélica, cristã, cristocênica e apocalipse. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanei Barbosa, Ministério Remanescente Livres para Adorar a Deus. Eu falei na parte 1, né, sobre a questão do comportamento que um cristão deve ter na igreja, em casa e na sociedade. Agora estarei entrando aqui sobre o comportamento, falando, né, sobre o comportamento que a gente deve ter, que a gente deve fazer e que a gente deve praticar no meio da política, né? Estamos vivendo um momento aí de eleição, esse ano, né, em outubro, estamos agora em agosto e falta 2 meses para ser elegido um novo presidente no Senado, né, senadores, deputados estaduais, deputados federais. A gente como cristão, é importante um cristão ter um deputado em Brasília para representar os cristãos, mas infelizmente não representa. Na tese, na teoria, eles dizem que vão representar, vai ser a voz do povo de classe baixa. Só que o interesse, a visão deles, é para eles apenas receber o seu salário, ter um conforto melhor financeiramente, e quando é daqui a 4 anos, depois vem de novo pedindo ajuda, pedindo voto. Mas não ajuda, não traz um projeto, não traz, não faz uma emenda, não senta na mesa lá para procurar uma solução para melhorar a vida econômica das pessoas de classe baixa. A classe média, a classe A, né, a classe B, eles têm estrutura econômica, eles têm condições de se manter, de sofrer o impacto, né, que nós estamos sofrendo no Brasil com as dívidas que passa de bilhões, não é nem milhões, é bilhões de reais, de dólares, devendo, praticamente o Brasil está devendo muito aos Estados Unidos. Estou vendo a hora o exército assumir o nosso Brasil. Porque a gente vê muito desvio de dinheiro, muita corrupção, e só quem sofre é o pobre, né? O pobre, ele permanece, nós como pobre, a gente permanece ainda na fila do osso. Nós ainda permanece comendo tripa, ovo, mortadela, né? Enquanto os ricos estão comendo picanha, produtos do mar, comendo nos melhores restaurantes, usando roupas caras, relógios caros, morando em apartamento de luxo em beira de praia, morando em mansão, em fazenda, andando de carro blindado, né? Com jatinho e helicóptero de ponta, né? De última geração, de modelo 2026. Estão aí com suas contas bancárias gordas, né? Com montanhas e mais montanhas de dinheiro. Enquanto tá aí as favelas, os pobres necessitados, precisando de ajuda. Que de vez em quando aparece alguém com coração bondoso, né? Traz ali algumas cestinhas básicas, agasalho, às vezes tem aqueles trabalhos social com tenda armada para atendimento, para limpeza de dente, arrancar um dente, cortar cabelo, ajeitar as mulheres, né? Preparando ali, deixando elas mais bonitas, maquiagem, corte de cabelo, limpeza de unhas, de pele. Uma vez por outra, aqui e acolá tem essas ONG, né? Que eles vêm, quando está chegando perto das políticas, começa a aparecer esses tipos de trabalho social. Mas isso é só para tapear. É só apenas uma maquiagem econômica pouca, da onde que eles passaram anos, 4 anos juntando, né? Aí tira ali 5%, 10% do que ganhou para atender a população de classe baixa.
Eu já pensei várias vezes em me candidatar a vereador. Só o que é que um vereador ele pode fazer da cidade? A não ser apenas só receber o seu salário todo mês. Ele não faz nada, ele sozinho não faz nada. Mesmo tendo um apoio, tendo 55% ou 60% de apoio da população, ele ainda não consegue conseguir verba para saneamento básico, para preparar uma vida melhor para aqueles que estão sem condições. Aí tem o auxílio aí, que o governo coloca, né, o auxílio gás, a Bolsa Família, tem o Reforma Brasil, que eu venho tentando ver se eu consigo, né? E nós aqui em casa somos de baixa renda, a gente recebemos a Bolsa Família e recebemos o auxílio gás. Só que nós temos o direito, pelo governo federal, de pegar um empréstimo para a reforma da casinha. Essa casa aqui foi trazida na época do tempo, né, do governo, prefeito, que eu não vou citar o nome aqui, até por questão ética, né? E os prefeitos saem, vem outro, tem uns que deixam muitas dívidas para o outro. Enquanto aquele organiza a casa durante 4 anos, aí ele vai precisar de se eleger de novo para no segundo mandato ele começar a fazer alguma coisa para a cidade. E isso não vem de hoje, essa manobra, essa massa de manobra, essa manipulação, né, essa ganância por dinheiro, isso não vem de hoje, a corrupção ela não vem de hoje. Isso vem até dentro dos períodos bíblicos, bem antes de Cristo, sempre existiu pessoas de má fé, né? Não é só na área política, na área religiosa, na área da educação, da segurança, em todas as áreas, até na área familiar, na sociedade, existe e vai sempre existir a corrupção. Mas o que nós devemos fazer como cristão nessa época? A minha opinião que eu dou, como cidadão do céu e cidadão da terra, como pastor evangélico, é ficar em silêncio, como Josué ficou. Deus falou para Josué, Deus falou assim, Josué, ande com esse povo durante 7 dias arrodeando essa cidade, Jericó. Essa cidade, você não entre nela, apenas fica andando ao redor dela. Quando for no dia certo, na hora certa, eu vou lhe dar a você uma nova direção. E assim Josué fez. Ficou cultuando a Deus, andando, todo dia ele dava uma volta, durante 7 dias. Quando foi no último dia, Deus falou para Josué, agora você tem que andar 7 dias, em um dia só, desses 7 voltas. E toca as trombetas e manda esse povo abrir a boca e grite. E foi assim que o povo de Israel ganhou a cidade de Jericó. A muralha foi abaixo e o exército, o pequeno exército de Deus, era pouco, né? Foi ali e matou todos e tomou a cidade. A gente não consegue ganhar, né? Como tem alguns pentecostais que chegam a dizer assim, espiritualiza tudo, né? A espiritualidade, o fanatismo religioso, ela às vezes faz perder grandes batalhas por causa do fanatismo religioso, por causa da cultura, da tradição, né? E essas pessoas findam colocando a carroça na frente dos bois, se precipitando e fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Aí finda perdendo, aí diz, olha, foi o diabo que veio com força para cima da gente. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, vamos vigiar, e a resposta que eu dou é essa, dando esse conselho a todos vocês. Você quer um candidato certo para nos representar lá em Brasília? Não precisa levantar a bandeira do candidato, não precisa ir nas redes sociais dizer qual é o candidato. Em silêncio, faça o seu voto secreto, vote em quem você vê que você realmente você confia. Não precisa estar defamando ninguém, ou atingindo, ou bombardeando os outros. Ore por aqueles que estão errados. Vamos orar uns pelos outros. Jesus está voltando. Amém? Antes de orar pelo servo de Deus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Encontra-se no livro Êxodo 23, 25. Quando Deus fala para Moisés dizer para o povo de Israel, para o povo hebreu na época antes, não era Israel ali, né? Era hebreus.
ele se dirigiu deixando 3 palavras de bênção. Mas antes tem uma ordem que Deus fala para Moisés dizer para o povo: diga ao meu povo que sirva a mim, né? E aí eu abençoarei o teu pão, a sua água, e tirarei todas as enfermidades do vosso meio. Mas antes de Deus manifestar essas 3 bênçãos, Deus manda nós servirmos a Ele, né? E servir com alegria. Nem vamos ficar em pé e vamos orar pelo servo de Deus. Deus, Pai amado, Pai querido, Pai das luzes, Pai de misericórdia, nesse momento, meu Pai, apresentamos, meu Pai, o pastor Sérgio. Ele vai estar trazendo a instrução da sua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, a preparar nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, para ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, meu Pai. Usa o teu vaso, meu Pai, que seja para corrigir, para exaltar. Estamos aqui para ouvir a tua palavra. Meu Deus, usa, Senhor, abrir e fechar a boca dele, meu Pai. Que ele venha abrir para falar não aquilo que ele quer falar, mas aquilo que o Senhor quer falar através da sua vida. Usa o teu servo essa noite e prepara, meu Pai, cada um de nós para ouvir, compreender, entender, guardar e praticar a sua palavra em nome de Jesus, que eu já te oro e já te agradeço. Amém. A paz de Cristo a todos. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanês Barbosa. Eu quero estar trazendo para você aqui algumas dicas no momento da administração de um culto, lembrando do corpo e do sangue de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanês Barbosa, Ministério Remanescente Livres para Adorar a Deus. Então, eu quero pontuar aqui algumas coisas importantes no momento da liturgia de um culto, um holograma que é importante ser colocado em pauta para ser botado na prática, para que assim o culto venha a ter ordem e decência e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Primeiro ponto, primeira sugestão que eu vou dar, uma opinião minha, pela forma que eu aprendi, buscando em conferências. Também o meu ministério, ela será trabalhada desta forma, amém? Ter alguém que dirige o culto, e o culto é dirigido pelo o primeiro dirigente 1 hora. Tem igreja que o culto começa de 6, termina de 8. Tem uns que terminam de 8h30, é só 1h30, 1h40, mas o culto mesmo, racional, tradicional, é 2 horas de culto. Tem igreja por aí que eles chegam a 2h30, até 3 horas de culto. 1 hora é só de louvor, 1 hora de palavra e meia hora para ministrar a ceia do Senhor. Isso em igreja grande, amém? Com 5.000 membros, 10.000 membros, 20.000 membros, 15.000 membros. Mas uma igreja pequena, que tem 20, 30 pessoas, o culto tem que ser resumido, tem que ser objetivo e tem que ter ordem e decência. 3 pessoas na frente, trabalhando, fazendo o culto funcionar de uma maneira bem gentil, humilde e compreensível. Amém? Sem ódio, sem rancor, sem mágoa. Um culto que ele não venha ser... na realidade, irmãos, egoísta, porque tem muita gente que está na frente do trabalho que quer se aparecer, quer aparecer mais do que os outros, e a gente temos que ter cuidado para que a inveja ela não venha ser manifestada no momento de um culto. O egoísmo também, a gente tem que ter muito cuidado, tem que vigiar naquilo que a gente fala, né? A quem nós vamos estar distribuindo as oportunidades, não é para dar a todo mundo. Tem que ter direção de Deus. Amém? Que dirige um culto racional é o Espírito do homem. Agora é pela direção do Espírito Santo de Deus naquele que está dirigindo.
Portanto, é importante que quem dirige o culto, a primeira parte do trabalho, tem que ter 1 hora para poder, assim, essa pessoa distribuir as oportunidades para quem tem que ser distribuído e depois passar para o pregador trazer uma palavra de 20 a 30 minutos. Depois, em seguida, aí fica 30 minutos para quem vai ministrar a ceia, ler a palavra, orar pelo pão, pelo suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Cristo, e assim entregar aos diáconos, para que os diáconos eles venham distribuir às pessoas, e em cima, no altar, quem distribui para os diáconos é o pastor. Eu vejo o diácono entrega para todo mundo, entrega para o pastor, entrega para quem está no altar, e ele mesmo tira com a mão, ele mesmo tira o pão, tira o suco de uva da bandeja, ele mesmo tira. Está errado. Ele tem que procurar um pastor ou um presbítero ou um evangelista e entregar aquela bandeja para que assim ele possa receber de um presbítero, de um evangelista ou de um pastor. Não é tirar. Isso é desordem. Isso é desordem do culto. A comunhão, quando Paulo estava falando ali, 1 Coríntios, né, capítulo 11, muitos só lêem a partir do 23 e diante, o certo é para ler a partir do 17, você vai ver que ali a comunhão não tinha. Muitos comiam ali o melhor e ficava o resto, ficava as coisas mais fracas para os que vinham chegando comer. Eles não esperavam pelos outros. Por isso que a Bíblia diz, espere uns pelos outros. Amém? Quem tem fome, come em casa. Amém? Examine-se a si mesmo o homem e coma do corpo e do sangue de Cristo. Paz e graça a todos. Eu quero aqui dizer para vocês e vós outros que me ouvem, que me seguem aqui nessa plataforma e nas outras que eu tenho aí nas redes sociais, esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanir Barbosa, Ministério Remanescente Livres para Adorar a Deus. Eu quero aqui pontuar alguns comportamentos e conduta de um verdadeiro cristão no momento do partir do pão e do suco de uva, que representa o sangue de Cristo, né? É importante a gente comemorar todos os meses. Nós, como cristão religioso, a gente precisa de fazer a comemoração da morte e ressurreição de Cristo e examinar-nos a si mesmo o homem. Eu tenho que examinar eu mesmo, eu não posso examinar a vida do meu irmão. Amém? E para um culto ser objetivo, precisa pelo menos de 3 pessoas que estejam na frente, pois essas 3 pessoas representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas, primeiro, está ali na direção, está dirigindo, distribuindo as oportunidades. Depois aí entra a segunda pessoa para trazer uma palavra de 20 minutos. Não precisa mais do que isso, não. Eu fecho um parênteses para abrir outro, para dizer para você que tem pessoas que só querem pregar se for 1 hora. Até para ensinar a palavra de Deus tem que ser 1 hora. Não, meu irmão, não precisa esse tempo todo para a gente apresentar uma palavra da parte de Deus. Lembra de Jesus, quando estava diante de um centurião? O centurião que não era crente, não era evangélico. Naquela época, na realidade, Jesus não transformou a igreja dele numa igreja evangélica. Esse negócio de evangélico, quem criou essa palavra evangélica foi os próprios pastores presidentes, os pastores evangélicos protestantes. Tem muitas coisas que hoje tem na igreja evangélica que não tinha no ministério de Jesus e nem no apostolado. No ministério dos apóstolos também não existia lei mosaica, não foi transformado a leis, né, de Cristo com a lei de Moisés, trazendo o judaísmo religioso. Então a gente temos que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado quando for ministrar a ceia. Um dirige o culto para distribuir as oportunidades e um traz uma palavra de 20 minutos. E o terceiro vem para ministrar a ceia. Pode ser um presbítero, um evangelista, um pastor, pode ser um diácono, se estiver debaixo da direção de Deus, com a ordem pastoral, né? Pode também, muito bem também, dar a ceia do Senhor Jesus, amém? A ceia é compartilhada em conjunto, em comunhão. E a comunhão é o que faz Deus receber o nosso sacrifício. Não tome a ceia antes disso.
antes de você ouvir o que eu vou dizer aqui, me desafiaram. Já que me desafiaram, eu estou reforçando esse tema que falamos há um tempo atrás, mas pelos comentários, alguns nos desafiam e dizem que a Santa Ceia é liberada para todo mundo. Eu vou te provar que não. Não tome a Santa Ceia se você ainda não se converteu de verdade. Não tome a ceia se você continua encontrando pessoas para pecar. Se você ainda se embriaga. Se você engana os outros para obter vantagens. Você ainda rouba, você ainda furta. Você agride. Ou vive praticando, e quando eu falo de agredir aqui, não é só fisicamente, não é nas palavras. Você mata a fé das pessoas. Ou vive praticando aquilo que Deus condena. Você discorda com o que está escrito. Não tome a ceia se você não congrega. Se você é um desigrejado. Se ofendeu alguém, inclusive desviados, viu? Inclusive desviado, não é só desigrejado não. Se você ofendeu, porque geralmente alguns desviados e boa parte dos desigrejados, eles têm ressentimento contra pastor, contra outras demais pessoas, se ele tem a obrigação de perdoar. É só você lá ler quando Jesus fala sobre, na oração do Pai Nosso, com relação ao perdão. Se você não perdoar, Deus não vai perdoar os seus pecados quando você pecar. Ele vai agir do mesmo modo que você. Outra, não tome a ceia se você ofendeu alguém e se recusa a pedir perdão. Você é culpado e você não quer pedir perdão. Se você vive em inimizade com seus pais, isso aqui é muito sério. E você não os socorre quando eles estão passando por dificuldades. Não tome a ceia se você fala com parentes falecidos. Você ora falando com mortos. Não tome ceia se você continua preso aos seus vícios. Todo tipo de vício. Se você pratica estelionato. Isso aqui é muito sério. Se você trata o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu marido como se fosse um animal. Tem alguns casos aqui que a gente resolveu, ajudou uma irmã que estava em cárcere privado. Tamanho era o ciúme do marido. E ela tomou as providências devidas. Outra, não tome a ceia se você dá apoio pro aborto. Você vive dançando. Algumas pessoas aí nos comentários querem dançar em baile, em festa mundana, e cantando música que alimentam o mundo dentro do seu coração. Outros, inclusive músicos de orquestra, porque sabem a música e podem ganhar um dinheiro aí nesses barzinhos aí aos sábados, às sextas-feiras, aos domingos, não é? Nos restaurantes, acham que pode estar tocando para o mundo, para agradar o mundo, quando na verdade Deus te chamou para ser levita de Deus. Não misture as coisas, não tome ceia se você rejeita doutrinas da Bíblia. Se você não quer ser batizado, você não quer ser batizado. Você precisa, primeiro, abandonar o pecado e aí sim, como uma nova criatura, jogando fora o velho homem, você se batiza e aí sim vai tomar a Santa Ceia. Não rejeite o batismo. Não tome a ceia se você faz dívidas com o propósito de não pagar essa dívida. Não tome ceia. Você vai comer e beber para sua própria condenação. A realidade é essa. Paulo diz isso muito firmemente no capítulo 11. 28 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Por quê? Você pode comer e beber para sua própria condenação.